A Argélia é mais do que meu próprio país, pois foi aqui que eu vivi toda a minha vida. Este povo é nosso povo e o amamos muito. Nós estávamos realmente decididas a não abandonar o que amávamos. Ficaríamos independente do que nos acontecesse. Nossa vida já foi doada. Eles não podem mais tirá-la de nós. Entregamos-la a Deus, então dizemos não, permaneceremos fiéis. Nós nunca imaginávamos que religiosos e religiosas seriam atingidos. Nós não nos sentíamos estrangeiros, pois estávamos engajados com as pessoas simples e humildes, para compartilhar a vida, o trabalho. Ao mesmo tempo, o maior país da África, do mundo árabe e do mar Mediterrâneo, a Argélia desde sempre fascinou místicos, escritores e exploradores. Terra de Santo Agostinho, no século V, islâmica desde o século VIII, colonizada pela França em 1830, ela é uma terra amada com paixão por aqueles que a escolhem para viver, como Charles de Foucault, o irmão universal, em pleno deserto do Saara. A independência, em 1962, marca o fim do período da Argélia francesa e é acompanhada da partida de 1 milhão de pieds noirs, expressão que designa os franceses de ascendência europeia instalados no norte da África, em sua maioria católicos. Tudo isso representa uma verdadeira mudança para a Igreja, que se interroga sobre sua presença neste novo contexto. A Argélia pós-colonial viveu mudanças consideráveis e a Igreja passou por um período de indigência completa, onde praticamente todos os fiéis partiram, e a intuição do cardeal Duval foi no sentido de que a Igreja deveria evidentemente permanecer na Argélia, mas transformando-se numa igreja para os argelinos, e muitas das congregações que existiam na Argélia se viram privadas de suas obras de educação, de saúde, e tiveram que reinventar uma maneira de se fazerem presentes no meio do povo argelino. O que é notável, contudo, é que a independência da Argélia coincidiu com o Concílio Vaticano II. Por consequência, coincidiu com a preparação de documentos da Igreja que nos servem até os dias de hoje como guias para uma relação interreligiosa que tenha significado. Acredito que desde a independência, a Igreja na Argélia optou internamente por ser uma igreja do encontro, uma igreja da amizade, uma igreja presente no meio do povo argelino, e eu penso que através dessa estrutura chamada CCU e por outras estruturas da igreja, nós acolhemos esse modo de ser da igreja aqui, que é um modo específico, ao serviço da população, ao serviço das crianças, das mulheres, dos profissionais, dos estudantes, mas que se tratam de pessoas do país, que não são cristãs, mas em sua maioria muçulmanas. Durante a década de 80, a violência explode na Argélia. Os islâmicos que estavam chegando ao poder se confrontaram com o exército, multiplicando os atentados que atingiam muitos civis. O grupo islâmico armado GIA ameaça matar todos os estrangeiros que não deixassem o país a partir de dezembro de 1993.
Em 14 de dezembro, 12 trabalhadores croatas e bósnios foram assassinados em Tamesgida, a poucos quilômetros do mosteiro de Tibirínia. Em 8 de maio de 1994, os 2 primeiros religiosos católicos são assassinados na biblioteca Ben Cheneb, no coração de Casbah, em Argélia. Frei Henri Verghese, marista, e irmã Paul-Hélène Saint-Raymond, irmãzinha da Assunção. Eu reconheço que fiquei totalmente estupefato. Eu não imaginava, pois já fazia mais de 20 anos que ela estava na Argélia. Integrada, falava, conhecia todo mundo. Quando eu ia lá, bastava falar o nome de Paul-Hélène e todas as portas se abriam. Eu nunca imaginaria que poderia haver um assassinato como esse. Nós nos sentimos totalmente abatidas, sem coragem por causa do atentado. Mas era um domingo, e naquele domingo o Evangelho dizia: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. E eles foram enterrados na quinta-feira seguinte. E era ainda esse Evangelho que estava na liturgia. Então dizemos, precisamos ouvi-lo. O que me tocou profundamente no momento do enterro, na Notre-Dame da África, é que estávamos todos em paz. Não havia nenhum ódio em nós e as pessoas comentaram: como é isso? Vocês estão em paz? E na verdade sim, estávamos em paz. Eu acredito porque nós vivíamos o que havia para o momento. Estar aqui, próximos, continuar os trabalhos, não se deixar tomar por uma psicose, mesmo havendo uma preocupação, mas estávamos mais preocupados pela vizinhança. Todas as congregações religiosas se veem diante de uma escolha: partir ou ficar. É assim que 3 irmãs espanholas agostinianas, Irmã Lourdes, Irmã Caridade e Irmã Esther, tiraram um tempo de discernimento de 2 dias, 6 e 7 de outubro de 1994, com a sua superiora geral e sua supervisora provincial na presença de Monsenhor Teissier. Será preciso deixar o país, mudar de lugar? Nós nos reunimos na Casa Diocesana para verdadeiramente nos encontrarmos, principalmente cada um consigo mesmo, com Deus, com a Palavra de Deus, e dissemos uns aos outros as razões pelas quais deixar o país e aquelas pelas quais ficar. Então, ao fim de 2 dias, decidimos claramente que queríamos ficar no país. Elas declararam com unanimidade: é no nosso bairro que somos conhecidas, e é aqui que nosso sinal de fidelidade pode ser cumprido. Ficamos onde estamos. – 23 de outubro, Domingo das Missões. As irmãs se encontravam na missa durante a tarde, no bairro de Babeluel, onde moram. Elas escolhem escutar os conselhos da embaixada, não sair todas juntas. Esther e Caridade vão primeiro. Lourdes e a supervisora provincial Maria Jesus as seguem a uma distância de uns 100 metros. As 2 primeiras serão assassinadas na porta da igreja por um atirador que fugirá logo em seguida. Foi uma sucessão de violências. Quando houve o assassinato das irmãs agostinianas, naquele dia eu tinha ido ver uma família argelina, na qual o marido havia sido assassinado. Ou seja, nós vivíamos em um problema, e não éramos somente nós, mas todos os argelinos estavam nessa situação. Os funcionários, os professores, todos os membros da administração, os cabeleireiros, os artistas, os jornalistas. Por consequência, cada um de nós estava vivendo aquilo que também viviam os outros membros da sociedade argelina. Aguentar firme até que, pela graça de Deus, os extremistas renunciassem àquela violência.
A Guerra Civil faria mais de 150 mil vítimas, das quais 114 irmãs que perderam a vida por terem se recusado a justificar a violência. Entre 1994 e 1996, 19 religiosos e religiosas católicos pertencentes a 8 congregações diferentes seriam assassinados na Argélia. Todos haviam feito a escolha de ficar no meio daquela provação, realizando a palavra do Cristo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. A Igreja decidiu por beatificá-los, ou seja, declará-los bem-aventurados. Uma beatificação consiste em um exemplo de vida que a Igreja oferece aos cristãos do mundo inteiro, um modelo de vida de seguimento a Cristo e, nesse caso, modelo de uma vida oferecida até o fim em sinal de fraternidade profunda entre cristãos e muçulmanos e simplesmente entre humanos. E é bom que esse modelo seja apresentado pela Igreja no mundo de hoje. Então é uma graça comunitária que nos foi dada e para toda a Igreja. Eles sinalizaram à Igreja toda que nossa vocação como Igreja é o sentido da vida deles. Eles tinham dado a sua vida a Deus, mas também a esse povo. A identidade de nossa Igreja é a doação de sua vida a Deus e ao povo argelino, no meio do qual ela está plantada desde Santo Agostinho. Há 150 anos, os padres brancos fazem parte da vida cotidiana do povo argelino. Testemunhas discretas do Evangelho, eles são especialmente envolvidos na educação. A Tizi Ouzou, em Kabylie, a pequena comunidade dos padres brancos não é poupada da violência. Em 27 de dezembro de 1994, Christian Chessel, Jean Cheviard, Charles Deckers e Alain Diolongar são mortos no pátio de sua casa. Mais de 4.000 muçulmanos compareceriam no dia de seu enterro para lhes prestar homenagem. Para mim, é uma grande graça poder estar em uma paróquia que viveu o martírio dos 4 padres. Saber que há pessoas que deram a sua vida por amor a Cristo no mesmo lugar em que você está, isso fortalece a sua vida espiritual. Você pensa, eles amaram Deus até o fim, e por que não eu também fazê-lo? O fato de viver em uma comunidade onde eles viveram e que eles serão beatificados, para mim, já é por si só uma grande alegria e penso que isso mostra bem o amor de Deus. Mostra o fato de que nós devemos nos colocar à disposição de Deus. Essas são pessoas que eram, cada uma a seu modo, na vida cotidiana, discípulos de Jesus, feitos à sua imagem. Se pudermos ter uma pequena imagem de Jesus, é através desses padres. Sem arroubos, sem heroísmo, sem nada. Eles viviam o cotidiano com o que tinham e viviam realmente de forma muito modesta. O que era importante para mim e para eles era todos os dias fazer o bem, ajudar os pobres, contribuir para a evolução das pessoas, e eles se privaram pelos outros. Eles nunca entraram em pânico por nada. Estiveram sempre ao lado do mais fraco. Atualmente, a população ainda manifesta uma grande confiança nos padres brancos que estão presentes em Tizi Ouzou. Seja através do suporte escolar ou da biblioteca, projeto do Padre Christian, que ele mesmo não pôde realizar. Essa biblioteca é especializada em 5 áreas: medicina, farmácia, biologia, inglês
e língua bárbara, ou Tamazight, falada em Kabylie. Então isso representa verdadeiramente algo de extraordinário para os jovens estudantes que frequentemente estão desesperados e gostariam de deixar a Argélia. Quando vêm aqui, se ocupam somente do trabalho intelectual e nós os acompanhamos em sua vida social, às vezes cultural e muitas vezes espiritual mesmo, para ajudá-los a se saírem bem no nível intelectual, moral e também para poder florescer em suas vidas. Isso permite a todos os estudantes pegar emprestados os livros que geralmente são muito caros, sobretudo na medicina, quando não se pode comprar e, no final, encontrar isso desse jeito é de toda forma muito importante. O ataque seguinte visava duas religiosas de Nossa Senhora dos Apóstolos. Elas foram assassinadas no dia 3 de setembro, no momento em que saíam da missa e voltavam do centro municipal que lhes fora confiado para a formação de jovens meninas no bairro em que moravam. Elas foram assassinadas a alguns metros de casa. E como sinal, se vocês quiserem, de que elas estavam totalmente envolvidas no bairro, algumas semanas antes, pessoas do clube esportivo do bairro vieram e pararam diante da janela das irmãs, gritando: "As irmãs estão conosco, as irmãs estão conosco." Elas estavam lá desde 1965 e foram mortas em 1995. Algumas semanas depois do assassinato da irmã Bibiano e da irmã Ângela Maria, duas outras religiosas foram abordadas na porta de casa, no dia 10 de novembro, em Apreival, bairro popular de Kouba, cidade secundária de Alger. As duas pequenas irmãs do Sagrado Coração de Charles Foucault foram pegas quando saíam da missa. A irmã Odette morreu, enquanto a irmã Chantal foi atingida por 2 balas e ficou gravemente ferida. Irmã Chantal se lembra exatamente do momento em que seu olhar cruzou com o olhar do seu agressor. No momento em que olhamos para esse rapaz, lembro-me que eu me disse: "Obrigado, meu Deus, eu não o conheço." Acredito que teria muita dificuldade se reconhecesse um dos nossos vizinhos. Porque eu iria me dizer, é realmente a mim que estão procurando. Nesse momento eu me disse, eu não o conheço, ele muito menos me conhece. Ele está procurando um francês, um europeu, um cristão, mas não sou eu. Então, de fato, eu sempre tive o sentimento de que ele estava mais nas trevas, que ele não me feriu. E é verdade que, frequentemente, eu rezei por ele, porque eu não sei como ele se tornou essa pessoa. E, finalmente, eu consegui me sair bem, mas quanto a ele, eu não tenho certeza. A Eucaristia tem um lugar central na vida dos 19 bem-aventurados. Entre eles, 5 irmãs foram mortas a caminho ou entrando na celebração da missa. Irmã Odette Prévost, no discernimento feito em conjunto com as 2 irmãs da comunidade na qual ela vivia, enraizou todo o seu discernimento na Eucaristia. Ela chegou a dizer, eu estou aqui porque Cristo disse, faça isso em memória de mim. Então, a minha presença na Argélia é uma presença eucarística.
Eu penso que para nós cristãos, a Eucaristia é o centro das nossas vidas. Então é isso que nos segurou e nos mantém unidos, fortes. É nesse lugar que nós recebemos o corpo de Cristo. É aqui que nós partilhamos os sofrimentos de todo o povo. Realmente nós viemos para oferecer aquilo que nós vivemos. Eu acredito que durante todo o dia nós estamos tomados por essa graça e estamos em oração. Nós estamos todos preparados para doar essa vida e partilhar com Jesus Cristo essa doação e essa oferta a Deus Pai, em comunhão com todos os cristãos e, mais ainda, com todos os nossos irmãos muçulmanos que sofrem. Em Tibirine, no coração das montanhas de Atlas, os monges cistercienses trapistas vivem em harmonia com a população do vilarejo que cerca o monastério. Eles estão presentes nesse lugar desde 1938, estudiosos de Deus e homens de oração no meio dos que acreditam no Deus único. Christian de Chergé chegou ao monastério em 1971 e prior desde 1984. Deu um impulso decisivo no que diz respeito à relação intelectual e espiritual com os muçulmanos através da fundação de um grupo, o Ribat es-Salam, canal de paz com os outros religiosos cristãos. Rapidamente se juntaram a eles membros da Irmandade Sufista, corrente espiritual do islamismo proveniente de uma cidade próxima, Médéa. Os encontros ocorreram no monastério de Tibirine. 2 outros monges, Christophe e Michel, se juntaram ao Ribat, em que faziam parte o irmão Henri Vergès, a irmã Odette Prévost e Christian Chessel. Um caminho de oração e partilha inédito se abre pouco a pouco junto aos sufistas. Eles rapidamente disseram: nós vamos conversar, faremos trocas, mas vamos evitar falar de teologia, porque a teologia, empregando o termo que eles usaram, nos separa. Mas nós falaremos do caminho pelo qual nós encontraremos Deus, vocês e nós. Isso é a espiritualidade. Em seguida, outra coisa que nos pediram com urgência: iremos rezar juntos. Mas não cada um no seu canto, será uma oração juntos. Mas vocês sabem, nós não podemos rezar guardando as orações de cada um. Não podemos viver com eles sua própria oração, exceto algumas coisas, porque existe teologia nas orações. Vamos rezar em silêncio. Eu me disse, é isso que temos que fazer, isso é realmente monástico. Eu acredito que o futuro da nossa igreja é o futuro desse encontro entre os espíritos. Nós precisamos ser uma igreja espiritual, viva do sopro do Espírito, em uma verdadeira interioridade e ao encontro do espiritual. Além do mais, é isso o diálogo interreligioso. É um diálogo da vida, da humanidade. Aquilo que vive em nossos consagrados, um diálogo do encontro que chega até um encontro espiritual, em que nós estamos em ação de graças, maravilhados diante do mistério do outro. No dia 25 de março de 1996, os membros cristãos do Ribat se encontraram de novo no monastério de Tibirine por 3 dias de encontro. Foi na noite do dia 26 ao 27 que 7 monges, Christian, Christophe, Lucas, Bruno, Michel, Paulo e Celestino, foram sequestrados. Somente os padres Ahmed e João Pedro foram poupados. A morte deles foi anunciada oficialmente no dia 23 de maio.
Monsenhor Pierre Claverie, dominicano e bispo de Oran, nasceu em Alger em 1938. Homem de oração e estudioso, ele esteve atento às necessidades da população com uma grande compreensão da vida política e social do país. Em toda essa crise, aquele quem disse com mais força e clareza as motivações da Igreja e, mais ainda, aquele que denunciou com mais força e clareza os excessos dos islamistas e também as falsas desculpas de muitas pessoas na sociedade algeriana diante dessa violência, foi Pierre Claverie. Era um irmão para nós, um pai, um guia. Não era um cristão para nós. Era um homem antes de tudo. Ele nos ensinou a viver juntos. Não foram os cristãos que perderam um homem, mas sim os muçulmanos. Foram os muçulmanos que perderam esse senhor aqui. No dia 1º de agosto de 1996, Pierre Claverie foi morto em uma explosão de bomba no momento em que ele retornava do seu bispado, ao mesmo tempo em que Mohamed Bouchiri, um jovem algeriano que veio buscá-lo no aeroporto. No dia 8 de dezembro de 2018, a beatificação de 19 religiosos e religiosas mortos entre 1994 e 1996 ocorreu na Basílica Santa Cruz, em Oran. Eu acredito que a escolha de Oran nos pareceu bastante natural, na verdade. Muito provavelmente porque ele dá nome à causa. Monsenhor Pierre Claverie e seus 18 companheiros, mártires, mas também porque ele foi morto aqui, nesse lugar, nessa arquidiocese. Ele misturou seu sangue com o sangue de um jovem muçulmano, Mohamed Bouchiri. E o que é mais bonito nessa história é que Pierre Claverie tinha dito a um padre alguns meses antes da sua morte, vendo Mohamed passar: veja, por um rapaz como Mohamed, vale a pena ficar. Acontece que, quando os dois morreram, misturando seus sangues a poucos metros daqui, encontramos nos feitos de Mohamed um testamento espiritual extraordinário para um rapaz de 22 anos. E, de repente, esse testamento nos diz que Mohamed também pagou o preço da sua vida ao lado de Pierre Claverie, e não simplesmente o contrário. Então, nesses sinais da mescla entre sangues, uma forma de reciprocidade que diz bastante do testemunho desses 19. Para nós cristãos, é bonito se dizer que um jovem muçulmano está também pronto a doar a sua vida por um bispo cristão. Não eram heróis, eram pessoas simples. É essa santidade ordinária, comum, à qual nós somos chamados todos os dias. Eu gosto muito da fórmula de São Pedro na sua exortação: a santidade da porta ao lado. Significa ver no rosto do outro e na vida do outro a sua santidade. Eu acredito que essa é a vida da nossa igreja, dos nossos 19 irmãos e irmãs. Eles sabem ver em meio aos seus vizinhos e vizinhas, entre aqueles com os quais eles se relacionam ou encontram, o rosto de Deus, o rosto do Cristo, e dar graças pela vida dessas pessoas. Le jour
t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu. Remets-le lui. Vis le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui. Dieu te le doit. Il est à toi. Vis-le en lui. Le moment présent. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu les charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle c'est tu perds pied. Vis le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne. Il est à toi. Vis-le en lui. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui.